Pessoal, eu fiz essa pequena videoaula para falar um pouco sobre a importância da atenção farmacêutica ao paciente com osteoporose. Por que eu escolhi esse tema? A osteoporose, ela é hoje considerada um problema de saúde pública no Brasil e no mundo, porque ela é uma doença típica do paciente idoso e com o aumento do envelhecimento da população, a prevalência da doença tem aumentado imensamente no Brasil e no mundo todo. E aí ela merece uma atenção especial dos profissionais de saúde, não apenas do farmacêutico. Um paciente idoso, normalmente, ele tem vários problemas de saúde, principalmente problemas crônicos de saúde, que vão merecer ali uma atenção especial. E a osteoporose, normalmente, ela fica inserida ali no meio. Então, a gente vai dar muita atenção à hipertensão, à diabetes, mas nem sempre dá uma atenção especial à osteoporose. Ela é uma doença, inclusive, normalmente ela é subdiagnosticada, então quer dizer, nem sempre o paciente sabe que tem osteoporose, nem sempre o médico faz esse diagnóstico. E como outros problemas crônicos de saúde, a osteoporose, ela não tem um quadro clínico com sintomas claros. Muitas vezes o paciente vai sentir dor, mas ele não vai associar essa dor ao quadro de osteoporose. O principal problema da osteoporose, o que há de mais grave, é a possibilidade de fratura. Na osteoporose, o osso ele perde massa óssea, diminui a densidade mineral óssea e a estrutura dele fica frágil e quebradiça. Ou seja, o osso que por fora, externamente, ele vai ter uma aparência normal, por dentro ele fica poroso. Então, ele fica suscetível a quebras. As fraturas osteoporóticas mais comuns, elas vão ocorrer no punho, nas vértebras, na coluna vertebral e na parte proximal do fêmur, no quadril. A fratura da coluna, fratura vertebral, normalmente são microfraturas. Quer dizer, são fraturas bem pequenininhas que ninguém fica sabendo o que aconteceu. Ela só vai ser detectada realmente no exame de densidade de densitometria mineral óssea. Então, você tem uma vértebra, vamos dizer que ela seja desse tamanho, ela vai sofrendo ali microfraturas, ela vai amassando, vai diminuindo de tamanho. Por isso que os idosos, muitas vezes, eles diminuem de tamanho e ficam com deformidade na coluna, aquela cifose, conhecida como coluna de viúva. Então, ela vai diminuir ali de tamanho e isso gera muita dor. Agora, a fratura do fêmur, fratura do quadril, ela é muito grave, porque gera a internação do paciente e o fato de um paciente idoso estar internado por si só já é um quadro que é perigoso para a saúde dele, vai estar suscetível à infecção hospitalar e talvez a outros problemas. E a recuperação desse tipo de fratura é muito difícil e demorada. Muitas vezes o paciente ele não consegue se recuperar completamente. Quer dizer, ele pode chegar a precisar ser institucionalizado, porque ficaria acamado, por exemplo, ou ele vai precisar de atenção em tempo integral. E muitas vezes a recuperação ela pode ser parcial, então o paciente ele vai apresentar dificuldade de locomoção, porém isso deixa ele suscetível a uma nova queda e uma nova fratura. E nova internação, enfim, o problema tende a agravar, existem casos até de morte associados à fratura de quadril. Não diretamente, indiretamente. Então, é necessário a gente dar uma importância, dar uma atenção especial à prevenção e ao tratamento da osteoporose. Claro, a prevenção antes e o tratamento quando já tem o diagnóstico. A osteoporose, ela vai atingir principalmente mulheres. Existe a osteoporose primária, que é a que a gente está falando aqui, e a osteoporose secundária. É importante a gente saber essa diferença, porque a osteoporose primária ela tem duas causas. A primeira é uma diminuição da produção de estrógenos após a menopausa. Então, ela vai atingir principalmente mulheres, normalmente na idade acima de 40, 50 anos. Principalmente não, vai atingir apenas as mulheres
nessa idade. E o outro tipo 2 da causa da osteoporose primária, vai ser relacionado à idade. Então, de forma geral, a osteoporose ela é mais prevalente em mulheres e no paciente idoso. Os homens, normalmente, eles vão ser acometidos em idade acima de 70 anos. Mas existe a osteoporose secundária. A osteoporose secundária ela vai estar associada a um problema, a um quadro clínico, por exemplo, ou alguma condição externa. A um paciente que tenha uma inflamação intestinal crônica, que não consegue absorver cálcio, ou uma desordem hormonal que dificulta ali no metabolismo ósseo, como um problema de tireoide, hiperparatireoidismo. Uso de medicamentos, o crônico de corticosteroide, por exemplo, pode levar a esse quadro. A gente precisa saber disso porque essa osteoporose secundária, ela vai atingir qualquer faixa etária. Então, pode acontecer de um paciente jovem precisar fazer um tratamento contra a osteoporose, né? E isso não pode gerar espanto. A gente tem que lembrar, tem que saber a que isso está associado. É um quadro raro, não é comum de acontecer, mas temos que estar preparados para saber que isso ocorre. Não é muito comum, mas ocorre. E a outra importância disso é, se o paciente ele tem uma condição de saúde ou faz uso de um medicamento que pode gerar uma osteoporose secundária, a gente precisa estar atento para dar as orientações, para que isso não ocorra, né? Fazer uma terapia preventiva com esse paciente. Além disso, o que é importante a gente saber sobre a osteoporose? O farmacêutico ele precisa saber como é feito o diagnóstico da doença, quer dizer, ele vai ser baseado no quadro clínico do paciente, no estilo de vida do paciente, e aí nessa hora a gente vai precisar conhecer os fatores de risco. O exame de densitometria mineral óssea, que é o padrão ouro para o diagnóstico de osteoporose, como que ele é feito e os valores. E a gente precisa conhecer uma calculadora, um algoritmo que se chama Frax. Ela é uma calculadora que você encontra online na internet, ela já é adequada para a população brasileira. Você insere alguns dados e ele vai te retornar um resultado com a probabilidade de que o paciente venha a sofrer uma fratura nos próximos 10 anos. Tanto na prevenção quanto no tratamento vão existir terapias farmacológicas e terapias não farmacológicas. A terapia farmacológica ela vai requerer um cuidado e uma atenção especial para que a gente possa garantir eficácia e segurança no tratamento. São tratamentos que precisam de orientação, raros deles vão ser muito simples, então o paciente ele vai precisar se adequar ao tratamento, ou o tratamento tem que se adequar ao paciente, que seria o mais indicado, principalmente paciente idoso com polifarmácia, faz uso de vários medicamentos, ele vai precisar de auxílio na adequação. Então, vão ter ali medicamentos que vão precisar ser tomados em jejum, vão ter medicamentos que vão ser aspirados de uso nasal, vai ter medicamento que é injetável. Então, a gente tem que auxiliar o paciente, ver a possibilidade que ele tem de inserir esse tratamento junto com a farmacoterapia que ele tem, colocar os lembretes para ele usar o medicamento. Por exemplo, existem algumas doses de vitamina D que serão dadas semanalmente. Existem tratamentos farmacológicos, por exemplo, os bifosfonatos, normalmente eles são tomados uma vez por semana ou uma vez por mês. Vão ter aí alguns medicamentos injetáveis de alto custo que vão ser usados uma vez a cada 6 meses ou uma vez a cada ano. Então, tudo isso tem que ser adequado, claro, dentro dos conceitos de eficácia, segurança, conveniência para o paciente. Lógico que sem esquecer a indicação, que é o primeiro ponto.
Então, nesse caso, o farmacêutico ele vai ajudar a avaliar o paciente, nunca a doença, né? A gente avalia o paciente para auxiliá-lo a adequar a terapia. A terapia não farmacológica, ela pode ser orientada pelo farmacêutico, mas, novamente, vamos precisar ter esses cuidados de conhecer o estilo de vida e a rotina do paciente para auxiliar. Por exemplo, a atividade física é o principal, mas nem sempre a gente pode orientar a atividade física, não é qualquer paciente que pode fazer, né? Existem pacientes com dificuldade de locomoção, existem pacientes com problemas cardíacos que não permitem a prática da atividade física, então tem que verificar isso antes de falar que precisa fazer atividade física. A mudança na dieta também vai depender da rotina do paciente, como que isso pode ser introduzido, mudanças de estilo de vida, por exemplo, tabagismo, etilismo, que são fatores de risco para osteoporose, tudo isso a gente precisa ajudar. O cálcio e a vitamina D podem ser orientados, o uso pelo farmacêutico, são medicamentos que são suplementos, na verdade, não são tarjados, mas temos que ter o cuidado, porque o carbonato de cálcio, por exemplo, apesar de não fornecer uma quantidade de cálcio elementar satisfatório, ele é o de menor custo e também é o que é dado no Ministério da Saúde, né, para o paciente, mas ele pode causar ali prisão de ventre. Um paciente que tem propensão a ter cálculo renal, ele vai ter que ter um ajuste de dose. Isso tudo precisa ser avaliado. Além disso, há alimentos que vão interferir com a absorção do cálcio. Tudo isso o farmacêutico vai precisar conhecer para orientar esse paciente. Não é difícil, é algo simples, mas merece aí um pouquinho de atenção do paciente, ao paciente, né? Um pouquinho de atenção do farmacêutico para poder dar essas orientações, porque a orientação ela tem que vir acompanhada de um conhecimento profundo. Então, a gente avalia o paciente como um todo, mas analisa os casos sempre de forma isolada para tentar adequar e fazer o melhor para esse paciente. Muito obrigada a todos, até a próxima!